mais importante para você seguir uma dieta é você ter uma rotina. E para você ter rotina, você precisa ter organização, não tem jeito. Então eu gosto de separar em listas de proteínas, carboidratos e os legumes que eu vou usar naquela semana, para eu poder ir no mercado já com a lista pronta e assim eu consigo me organizar direitinho. Começando pelas proteínas, acho que uma coisa fundamental que não pode faltar na dieta de nenhum marombeiro é, obviamente, ovo, né? Se você é marombeiro e não come ovo, tá sendo marombeiro errado. Eu acho que é muito interessante a gente ter ovo na geladeira porque eu acho que ele é muito versátil. Dá pra gente utilizar tanto no café da manhã quanto numa refeição tipo almoço e janta. Então, se você quiser variar no seu lanche da tarde, dá pra fazer panqueca, dá pra fazer bolinho, dá pra fazer uma série de coisas que você não precisa necessariamente comer aquela cara de ovo. Então, eu acho que o ovo, ele é prático, por isso que todo marombeiro gosta, porque ele é super versátil e muito rápido pra ser feito também. No meu café da manhã, por exemplo, eu gosto muito de fazer panqueca com ovos, aveia e maçã. Mas também gosto de fazer um ovo mexido, de repente com pão. Então é bom que dá pra mudar um pouquinho aí o café da manhã pra não ficar sempre a mesma coisa. Ainda falando sobre as proteínas, eu gosto sempre de variar bastante as fontes. Porque assim também a gente tem várias outras vitaminas e minerais de acordo com cada alimento, né? Obviamente. Então eu sempre prefiro aqueles que têm o menor percentual de gordura. Que, no caso dos ovos, às vezes eu até acabo utilizando parte claras e parte ovos inteiros pra gente tentar controlar um pouquinho também essa questão da gordura. E das proteínas em si, das carnes mesmo, eu gosto de usar tilápia, né, que é um peixe super magrinho, frango, né, o peito do frango, que é a parte mais magra do frango, e alguns cortes bovinos, como por exemplo, patinho ou acém, esse tipo de corte bovino, que assim ele acaba tendo menos gordura. Outra fonte proteica também que pouca gente usa, mas que é ótima para dieta, é o porco, né? Se eu usar um lombo suíno, um filé mignon suíno também é uma ótima opção e tem um custo-benefício bem melhor também. Eu gosto de fazer ele na panela, que nem um frango, desfiado mesmo. Eu acho que, diferente do frango, ele já tem um gostinho, assim, né? Mais acentuado. Então, o mínimo de tempero que você coloca no filé mignon suíno fica bem gostoso para comer. O segredo é você variar, porque senão você enjoa da dieta e você não consegue seguir com constância. Por que às vezes a gente prefere a tilápia ao invés do salmão? Aqui a gente pode observar em 100 gramas de salmão, temos 6,2 de gorduras totais. E aqui na tilápia, 2,3. Se você está buscando um processo, por exemplo, de emagrecimento, você precisa estar em déficit calórico, quanto menos gordura você tiver, menos caloria você vai ter. Então você pode comer, às vezes, até um volume um pouquinho maior de comida e acaba sendo mais interessante. Porém, em alguns casos, se você está fazendo uma dieta que você precisa de gordura, às vezes é interessante colocar, por exemplo, gordura na última refeição, enfim, usar o salmão pode ser estratégico também. Então você tem que procurar um bom profissional para ele te explicar em qual momento do dia que seria mais interessante você usar cada um dos cortes, né, de carnes e opções de peixes também no mercado. Na minha última refeição, eu tenho pasta de amendoim como fonte de gordura. O que acontece é, de vez em quando eu troco por salmão, porque ele vai ter a proteína e também tem um pouquinho, né, de gordura a mais aí por porção. Então, galera, é sempre interessante a gente dar preferência aí para os cortes sem tempero. Por quê? Porque nessas opções mais temperadas que já vem pronta, normalmente a concentração de sódio é muito mais alta. Então é legal você sempre dar preferência para os temperos naturais, como cebola, alho, alecrim, manjericão. Todos esses naturais você pode usar sem medo dentro de casa. E também esses que são às vezes prontos, muitas vezes eles colocam amido de milho, colocam açúcar mesmo, que é para o caldo, quando você prepara ele vai ficar mais espesso, mais grossinho. Então às vezes é meio que um falso, tipo, eu já vou comprar um negócio que já tá pronto. Mas aí não fica tão saudável, que daí vai ser uma caloria extra aí que você vai estar ingerindo à toa, que você poderia comprar o sem tempero nenhum e você mesmo temperar em casa. Bom, galera, outra coisa que não pode faltar são os legumes, né? Porque quando a gente está num processo de emagrecimento, como é o nosso caso, a gente gostaria de ter um pouquinho mais de volume para comer. Então a gente precisa colocar comidas que tenham menor densidade calórica. Então são aqueles alimentos que, num volume muito grande, tem uma caloria muito pequenininha, que é o caso dos legumes e das frutas no modo geral, né? Então um que eu tenho usado bastante é a vagem e o brócolis, por uma questão de praticidade mesmo. Mas eu gosto muito de incluir diversos, de várias cores, porque eu gosto daquele prato coloridão mesmo, sabe? Aquele tradicional de nutricionista, que é o prato colorido, mas não é de jujuba, é colorido de fruta, verdura e legume mesmo. Eu costumo usar bastante abobrinha, vagem também utilizo, brócolis e um pouquinho de cenoura também, eu curto. Uma dica é, você que acha que estraga os legumes na sua geladeira, as folhas, tipo alface, esse tipo de coisa,
Tem algumas opções aí, alguns macetezinhos que a gente pode utilizar no dia a dia para não estragar com tanta facilidade. Por exemplo, é muito comum a gente encontrar brócolis, vagem, algumas seletas também na parte dos congelados, que se você olhar na lista de ingredientes, é só o alimento, por exemplo, é só o brócolis. Então não tem problema você comprar essa opção congelada, já que você acha que você vai demorar muito tempo para preparar e ele vai acabar estragando na tua geladeira. Então, você não acha que essa questão dos nutrientes acabam se perdendo, no caso dos legumes congelados in natura? Perde um pouquinho sim, mas honestamente eu prefiro perder um pouquinho de nutriente do que perder o alimento inteiro e acabar não consumindo. Então é melhor você perder um pouquinho só dos nutrientes e ter aquilo disponível para você do que não ter. E a questão das folhas, às vezes, se você é preguiçoso tipo eu, você pode comprar as folhas já higienizadas, que assim você só come, já abre o pacotinho e já come ali e tá pronto. Você não precisa ter a dificuldade de lavar e aí você não vai deixando para depois e ela também não estraga na tua geladeira. Mas aí também você tem que se atentar ao seu orçamento, né, pela questão do valor, porque a versão não higienizada acaba sendo bem mais barata. Por exemplo, nesse mercado aqui, a versão não higienizada custa R$ 3,99. Já essa versão aqui que a Vivi mostrou, custa R$ 10,69. Então vai aí do seu orçamento. E aí, o famoso frango com batata doce. A batata doce é realmente melhor do que a batata inglesa? Será? Bom, gente, a realidade é que a batata doce é sim uma ótima fonte de carboidratos, mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela é mais calórica, ou seja, ela tem mais carboidratos por grama do que a batata inglesa. Então aí, num período de emagrecimento, a batata inglesa vai acabar te dando uma maior saciedade do que a batata doce. Isso porque a batata doce ela tem muita fibra, então ela fica pesada, né? Então quando a gente cozinha, ela fica um produto pesado. Então é aquela coisa que eu falei da densidade calórica. Ela acaba ficando mais densa caloricamente do que se comparado com a batata inglesa, que tem bastante água na composição dela. Então o volume de batata fica muito melhor. Essa bonita aqui costumo utilizar bastante na dieta, muitos atletas também utilizam na fase final de preparação. Por quê? Ela é um legume, mas ela tem um aporte de carboidrato maior, né, do que os outros legumes. Mas é muito interessante usar porque ela tem muitos nutrientes e ela dá uma ótima saciedade também, além de ser uma delícia. Pra fazer purê, dá pra colocar no forno, dá pra usar de várias formas. Fazer um escondidinho com frango, fica uma delícia também. Uma coisa que é muito interessante você colocar, incluir na sua dieta, que tem baixa densidade calórica, são as frutas. E tem algumas frutas que são menos calóricas ainda do que outras, como por exemplo, o melão, a melancia, o abacaxi, o morango, são frutas que têm muita água na composição. Então você pode comer um volumão de fruta que você vai ter uma caloria bem baixinha, quase nada de carboidrato. Outra fruta interessante para ter aí na dieta, apesar de ter um teor de carboidrato um pouquinho maior por porção, é a banana. Pela praticidade, você consegue fazer aí receita, levar na sua bolsa, na sua marmiteira, então aí é uma ótima opção para dieta. E um docinho muito bom. Rapaziada, só uma dica rápida, vocês sabem o que esses dois sucos têm em comum? Eles têm maçã na composição. Se você reparar pela legislação, tem que ficar expresso na parte da frente do produto que a maçã está no componente. Olha o que tem atrás aqui da uva. Olha o que tem atrás aqui, tanto do limão quanto da outra fruta. Isso acontece por quê? Porque a maçã é um componente muito barato para a indústria, para adoçar, e faz com que o valor do produto caia significativamente. Então, se você olhar aqui na composição, você vai encontrar suco de maçã reconstituído, ainda que os sabores sejam suco de uva e maçã, e eles te induzem a pensar que é só de uva por conta da imagem e por conta das cores. E aqui, Pink Lemonade. Fica esperto, não vai comprar gato por lebre. E aí muita gente confunde, né? Tem essas duas versões aqui. O natural, desnatado, e o natural integral. Se a gente olhar aqui a tabela, pode ver que a lista de ingredientes de ambas é bem sucinta, né? Mas a gordura... Em 100 gramas, esse aqui tem 0. E esse aqui, gorduras totais, 3,6. Muita gente acha que não pode tomar leite e iogurte na dieta, que é pró-inflamatório. Mas não tem nada a ver, é totalmente balela. Alguém criou isso na cabeça dele e esse burburinho se espalhou por aí, mas muito pelo contrário. Exatamente. Leite é até anti-inflamatório, ele tem muitos ativos aí que são interessantes para o nosso corpo, além de ser uma fonte também proteica que a gente pode incluir a mais no nosso dia. Claro, ele vai ter muito menos do que uma proteína de um whey protein, por exemplo, mas é uma
forma legal aí de você complementar um pouquinho mais a proteína. Lembrando que o whey protein vem justamente do soro do leite. Então Esquece essa ideia aí que você não pode tomar leite na dieta. Se não você pode tomar leite, mas pode tomar whey, né? Não faz sentido. Algum. Pode tomar os dois. E o whey da Canibal. Melhor. Taste de pistache, ó. Cupom BELLA30. Nada, Vivi 30. Aqui é um alimento que costumamos usar na nossa primeira refeição, tanto eu quanto a Vivi. É um ótimo alimento para incluir na sua dieta. Fonte de fibras, carboidrato. Assim, sou suspeita. Dá muita saciedade, ajuda no funcionamento intestinal, porque afinal de contas, você não é só o que você come, você é o que você absorve também. Então o seu intestino tem que estar... Outra opção também que a gente tem no mercado, obviamente, é o cream of rice. Se você quiser colocar um mingauzinho de arroz na sua primeira refeição, ao invés do mingauzinho de aveia, também é muito, muito legal aí. E na Canibal, você tem várias opções aí de sabores e ó, é chuchuzinho. Já fiz também com cream of rice a panqueca e fica bem gostoso. Outra opção que eu tinha na minha dieta da semana passada, eu acho que a Bela ainda tem, e que muitos atletas gostam de utilizar no dia mesmo do campeonato, né, no dia da finalização, por uma questão de digestibilidade, porque é basicamente arroz, isso aqui é o biscoitinho de arroz, né? Então, às vezes, os atletas gostam de levar, por também não ser perecível. Se você vai fazer o arroz, ele fica úmido e essa umidade ele pode estragar. Aqui, por ele ser seco, é uma opção seca, então muitos atletas gostam, porque você consegue levar, você deixa dentro da marmiteira, enfim, aí você toma um shakezinho de whey e come o biscoitinho de arroz. É como se você estivesse comendo a proteína e o seu carboidrato aqui, refeição completa. O melhor pré-treino, gente, muitas pessoas esquecem de usar aqui, ó, desodorante, bom e velho. Outra fonte de carboidrato que eu e Vivi costumamos usar bastante é o arroz branco. Uma questão de digestibilidade, né? Que às vezes pode ser interessante você também usar o arroz integral, né, no processo de emagrecimento, porque ele dá um pouquinho mais de saciedade, mas o arroz branco ele tem a digestibilidade um pouquinho melhor. Então, por exemplo, para mim, que sou uma atleta biquíni, que preciso prezar sempre pela minha linha de cintura, se eu facilitar a minha digestão, fica cada vez melhor. Senão eu fico com o abdômen dilatado e isso pode, a longo prazo, me prejudicar um pouquinho em cima do palco. Mas se você não vai subir nos palcos e se você prefere o arroz integral para sua dieta, fica tranquilo que você pode consumir também. Outro item super importante para a dieta são os temperos desidratados. Por quê, galera? Porque ele vai dar um melhor sabor aí para sua refeição sem alterar na caloria. Diferente desses já prontos que tem, por exemplo, esse aqui, ele tem farinha de arroz no meio da composição, porque melhora o cream of rice, não precisa no tempero. E esses outros aqui, eles são cheio de condimento, de coisas, tipo, a lista é infinita aqui de coisas que você tem aí no meio do tempero, que não tem a necessidade. Às vezes são adicionados também óleo já na composição, então não precisa, é melhor você mesmo dosar o quanto que você quer desse tipo de coisa. É saudável? Não. Não é saudável, mas 0 calorias e você pode sim ter na sua dieta para dar um pouquinho de alegria na vida, adoçar um pouquinho o dia, né? Se tem a opção 0, que é tão gostosa quanto, Mais e gostosa. não tem caloria, então vamos na 0. É isso aí, galera. Vamos pagar agora e depois partir o treino. Bora! Bom, galerinha, a gente já acabou de sair correndo ali do mercado e aí a gente veio aqui para dar o nosso treinão de glúteos. Então hoje a gente veio pedir ajuda aqui do Freak, porque tá um pouquinho mais tarde, a gente já tá um pouquinho mais cansada, mais fadigada. Então, pra gente conseguir render o treino inteiro, a gente vai utilizar o Freak e também o Pump Father, porque também já tá um pouquinho mais tarde. Então a gente optou por um pré-treino sem cafeína, né? Pra gente poder aí render bem no treino, mas sem atrapalhar a qualidade do nosso sono. Agora a água.
É um exercício que exige bastante consciência corporal. Então, não é só você tacar a perna para trás, né, como muitas pessoas fazem, que acaba forçando a lombar. Então, você tem que ter a consciência, né, de jogar o peso aqui e amassar o glúteo, né, lá em cima. Você joga, amassa o glúteo. Até porque se fosse só jogar peso pra cima, seria um monte de gente gigante, né? Exatamente. Não é o caso, você tem que contrair a musculatura. E quem fala que biquíni é pequena, gente? Olha o tamanho do glúteo da biquíni. A gente sempre vai priorizar a contração ao invés da carga. Porque senão a chance de você roubar e jogar pra lombar é muito grande, pode se machucar. Então é importante a gente maneirar na carga e concentrar bem. Bom, agora a gente vai fazer um búlgaro, que é um búlgaro um pouquinho diferente. Por quê? Como eu sou biquíni, eu não posso dar tanta ênfase pro meu quadríceps, que ele já é até um pouco desenvolvido demais pra minha categoria. Então eu tenho que dar uma segurada. Então eu tenho que dar o maior foco possível no glúteo de forma isolada. Então aqui a gente vai fazer de uma forma unilateral, usando o halter. E aí a ideia é jogar a força exatamente aqui. Então eu não vou nem dobrar tanto o joelho, porque se eu dobrar, eu posso para subir roubar aqui no quadríceps, que não é a intenção. Então eu vou até ficar quase como um stiff no meu búlgaro, que é para eu concentrar a força inteira aqui, para eu alongar e contrair. Só aqui na parte final do glúteo. Aquele exercício que parece idiota, mas são os que mais cansam. Geralmente o quadríceps ele é um pouco mais forte
Entendi. Então, se você pega muita carga, a tendência é você jogar pro quadríceps, porque é ele que é mais longo, né? Então ele é mais fácil pra você estabilizar e jogar pra cima. Agora, quando é só no glúteo... Então, não sei, ouvi isso de um professor, mas não sou educadora física, então não sei se tá correta a forma que ele me ensinou. Mas ele falou que se eu alongasse o quanto mais o glúteo pra baixo, ele pegaria mais porções inferiores, profundas do glúteo, entendeu? Mais as fibras, né? Isso, mais as fibras, ia recrutar mais fibras. Faz sentido, é mais ou menos o que eu quis dizer lá no cabo, que eu prefiro sempre alongar mais pra depois contrair. Sim. É tudo variação que a gente pode ir colocando durante os treinos. Só que aqui no búlgaro, eu acho que quando a gente abaixa demais, a gente acaba jogando o outro joelho, acaba dobrando demais. Então pode machucar o outro joelho. É por isso que eu não gosto muito de descer tanto. Eu prefiro, às vezes, até fazer um pouco mais esticada, é quase um stiff, pra pegar só o glúteo, do que descer muito, pra não judiar do outro. Você diz, tipo, o joelho que encosta, tipo, esse joelho? O joelho que tá aqui na base, se você desce demais, você vai fazendo isso, né, com ele. Então a chance de você machucar não tinha pensado muito grande. Eu acho importante para você concentrar mais, pensando num treino de menina que não vai pegar carga de elefante, né? Então é legal você usar um strap, um acessório, que é para te ajudar a concentrar mais no músculo que você está trabalhando. Então aqui, por exemplo, se eu fosse com essa carga, talvez minha mão já fosse começar a escorregar, porque minha mão é um pouco mais calejada, mas ainda é um pouco mais delicada do que muitos marombeiros, então ela escorregaria. Então para me concentrar, eu ponho um strapzinho, que daí me ajuda na pegada, e eu consigo ir direto pro músculo que eu preciso trabalhar. Meu foco fica totalmente lá. Bateu o Muroburn, bateu, fi. Aqui é calorento, hein? Mais 5, pelo menos? Ou 10? Se você for, eu vou. Ai, meu Deus. O medo é eu falar que eu quero ir. Depois... Tá tudo bem. Acontece com as melhores famílias. Vamos lá. Mais 10. Obrigada. Sair 8 tá bom. Dura sair 3, né? Então. Tá tudo bem, galera. O importante é fazer progressão de carga. Se esforçar, dar o seu limite no máximo a cada treino. Não conseguiu fazer com a carga? No próximo treino você tenta. Vai aumentando a carga aos poucos. Bora. Vamos? Rapaz, Ok. tu nem vendo onde é que eu tô. Onde eu tô? Quem sou eu? Qual é meu nome? O que tá acontecendo? Minha vez, né, galera? Concentra.
Bom, então vamos lá. Agora a gente vai dar uma olhadinha aí no físico, tanto da Vivi quanto da Bela. Vocês estão em quantas semanas já dentro do projeto? A gente começou mais ou menos na segunda semana de dezembro. Segunda semana de janeiro, mais ou menos um mês. Certo. Como a gente, pelo menos eu não tenho uma referência visual de como vocês estavam no começo para agora, eu vou olhar daqui para frente do que a gente poderia melhorar. Como vocês duas já participaram da categoria biquíni, acho que fica legal a gente avaliar a partir das poses. O que vocês acham? Eu tô meio engessada. Meio enferrujada? Não tem problema, a gente desenferruja. Vamos lá. Pose de frente. Então, o que chama atenção primeiro é a diferença estrutural entre elas, né? E elas têm uma certa diferença no acúmulo de gordura com relação aos segmentos do corpo. Então, eu acredito que a Bela ela segura um pouquinho mais de gordura, por exemplo, nos braços, um pouco menos na parte da coxa, mas as duas equivalem do ponto de vista de acúmulo de gordura e de água entre o abdômen e o glúteo. Falando assim na harmonia do físico de costas, o físico da Vivi ele acaba ficando um pouco mais proporcional. O fato da Bela ser um pouco mais alta faz com que ela tenha um pouquinho mais de dificuldade de preencher o físico, porque quanto maior, né, a altura da atleta, mais difícil fica para a gente conseguir preencher. Bom, claramente a gente percebe que vocês têm diferenças estruturais, mas o que me chama a atenção, a Vivi hoje me parece ter uma distribuição de gordura no corpo um pouco mais uniforme. A Bela tem regiões que ela parece muito mais seca do que em outras. Isso pode acontecer também pelo fato dela ter o quadril um pouquinho mais largo. Então, digamos que a Bela tem mais o corpo da mulher brasileira, digamos assim. Então, são diferenças estruturais, isso não dá para mexer. O que dá para mexer é o desenvolvimento dos músculos para dar a sensação de um físico com uma característica mais de um jeito ou de outro. Por isso é tão importante o projeto acontecer de forma individual. Não é uma competição entre as duas, nem nada assim. Cada uma tem uma forma de levar, cada uma tem uma dieta. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês sentiram, né, desse período fazendo o projeto? Senti assim que nesse mês eu consegui aí estabelecer uma rotina mais certinha de dieta, então eu tava com alguns problemas durante a semana que meu sono estava desregulado, então eu acordava durante a noite, acabava atacando alguma coisa na cozinha, então bem feliz que eu consegui aí normalizar isso, consegui fazer a dieta certinha durante as semanas. Finais de semanas, dezembro, estava fazendo refeições livres, comi no Natal, aproveitei o Ano Novo, e agora em janeiro, por minha decisão, resolvi dar uma cortada aí nas refeições livres para dar um upzinho aí no projeto. Então, eu e o Rafa, a gente tava de mudança, e aí sabe como é mudança, né? Meio caótico, e a gente ficou meio pirado, ainda mais em dezembro que o planeta Terra para. E aí a gente precisava de prestadores de serviço, não tinha. Então tava um pouco complicado da gente centrar para fazer 100% dieta. Eu tava fazendo o que era possível para aquele momento, eu seguia a dieta, mas tinha uns deslizes, às vezes numa refeição que eu não tinha me organizado direito, a gente ia na padaria e acabava comendo coisa de padaria, enfim. Não tava 100% na dieta, mas eu tava fazendo o possível para aquele momento. E aí quando virou o ano que a gente se mudou de fato, aí a gente conseguiu organizar bem a dieta e tô lá, ó, bonitinho, e eu acho que o principal é dar mais ênfase nos cardios, né? Pelo menos pra mim, porque eu acho que eu já passei da fase de ganhos e agora tem que secar pra caramba. Então eu preciso focar 100% no cardio, que era coisa que eu não tava conseguindo fazer antes, porque meu dia tava super cheio. Então agora eu tô conseguindo focar nessa parte e também na parte da dieta que vocês viram lá no mercado que a gente já gravou. Pra começar em jejum, eu tomo o Moro Burn, né? Antes do cardio. Faço ali meu cardio em jejum, primeira refeição, junto com a primeira refeição, tomo um multivitamínico com vitamina D, isso. E aí a creatina também já coloco junto com a primeira refeição. Ali no momento do treino, antes do treino, se eu treino mais cedo, eu tomo Valhalla. Se eu vou treinar à noite, que nem hoje foi o caso, eu tomo Pump Father por conta da cafeína. Proteína whey pós-treino, ou com mingau, e na última refeição com o iogurte também. E aí agora eu comecei a tomar os Sweet Dreams, inclusive eu amei, tive sono de bebê. Nessa fase você está usando qual proteína? A GOT 100%, a Light ISO, qual que você tem escolhido? Tava tomando a Light ISO e o GODS também. Antes do cardio em jejum, cafeína da Canibal.
Depois, quando eu volto, eu faço minha primeira refeição, que inclui o mingau também. E aí eu uso o Light ISO no meu mingau. Junto eu coloco o ômega 3 e vitamina D também. Depois, durante o treino, eu uso o Freak, que eu gosto muito. E pré-treino, eu gosto muito do Valhalla também, ou do Pump Father, dependendo do horário que eu vou treinar. E de noite, tem mais uma dose aí do Light ISO. E o Sweet Dreams, que me ajudou a ter sono dos deuses. Se inscreva no canal, galera. Ajuda muito a gente por mais conteúdos femininos aí na Canibal TV.